Nas antigas terras gasosas de Canaã, onde o sol dourado banha as colinas verdes, uma jovem chamada Dina anseia por algo mais. Filha de Jacob, Dina cresceu em uma grande família, cercada por 11 irmãos, mas seu espírito questionador a impulsiona além dos limites seguros da família. O acampamento em que vivem está cercado por um mundo de possibilidades desconhecidas e penhascos. Esta é uma história sobre curiosidade, consequências e o preço da vingança. Dina, com seus olhos brilhantes e coração cheio de esperança, observa o horizonte todos os dias, sonhando com cidades distantes, pessoas que poderia conhecer e histórias que poderia ouvir. No entanto, seu pai, Jacob, um homem sábio e cauteloso, sempre alerta sobre os perigos do mundo exterior, o que frustra Dina. Ela se sente presa, como um pássaro em uma gaiola, e seu desejo por liberdade cresce a cada dia, alimentado pelas histórias que ouve de viajantes que passam por suas terras. Certo dia, ao amanhecer, com o céu tingido de laranja e rosa, Dina toma uma decisão. Vai explorar a cidade vizinha de Siquém, mesmo que seja apenas por algumas horas. Pouco sabia ela que essa decisão inocente desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre sua vida e a de sua família. Na cidade de Siquém, um jovem príncipe, filho do rei, espera. Encantado pela beleza e charme de Dina, ele esconde sob sua fachada carismática um coração cheio de desejo e egoísmo, como um lobo em pele de cordeiro, pronto para atacar sua presa inocente. Quando Dina se aproxima das portas da cidade, seu coração bate mais rápido com a emoção da aventura. Ela respira fundo, reunindo toda a sua coragem, e com um último olhar para a segurança de sua casa, dá um passo à frente, entrando em um mundo novo e desconcertante. A cidade fervilha de vida. Comerciantes gritam oferecendo suas mercadorias, crianças correm entre as pernas dos adultos, e o ar está impregnado com o aroma de pão fresco e incenso. Dina se maravilha com tudo, seus olhos tentando absorver cada detalhe. Enquanto explora, encantada com as maravilhas da cidade, olhos famintos a observam das sombras. O príncipe de Siquém, em seu palácio no topo da colina, avista a bela estranha. Seus olhos brilham com um desejo perigoso e um sorriso predador se forma em seus lábios. Dina, inconsciente da ameaça, continua sua caminhada, enquanto as coincidências parecem se alinhar de forma sinistra. A tensão aumenta, tornando-se mais pesada a cada passo, carregada pela expectativa do que está por vir. A cada movimento, ela se aproxima de uma descoberta que mudará sua vida para sempre. O sol começa a se pôr, lançando longas sombras pelas ruas de Siquém, marcando o início de uma nova e sombria fase em sua jornada. Dina percebe que é hora de voltar para casa. Assim que se vira, uma figura emerge das sombras, bloqueando seu caminho. É o príncipe de Siquém. Seus olhos brilham de desejo, e seu sorriso promete tanto prazer quanto perigo. O coração de Dina acelera, mas não por medo. Ainda não. Ela está intrigada por aquele homem bonito e poderoso, que parece tão interessado nela. Siquém fala com uma voz suave, quase doce, como se escondesse tanto mel quanto veneno em suas palavras. Dina sabe que precisa tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre, sucumbir ao charme do príncipe ou ouvir a voz da cautela que ecoa em sua mente. Eles estão cara a cara, e o ar entre eles parece carregado de eletricidade, uma mistura perigosa de atração e ameaça iminente. Os olhos penetrantes de Siquém estão fixos em Dina enquanto ele dá um passo à frente, com uma voz tão suave quanto a seda, diz: "Bem-vinda à minha bela cidade, estrangeira. Permita-me mostrar as maravilhas de Siquém." Suas palavras são sedutoras, mas escondem algo mortal. O coração de Dina bate acelerado, dividido entre a emoção da aventura e um instinto primitivo de perigo. Ela pensa em seu pai, Jacob, e em seus constantes avisos sobre os riscos do mundo exterior. Mas, movida pela curiosidade e pelo desejo de experimentar algo novo, ela hesita apenas por um momento antes de dar um passo vacilante em direção a Siquém. O príncipe sorri, mas seu sorriso não alcança os olhos frios. Quando ele se aproxima de Dina, seu toque é como fogo em sua pele. Siquém a conduz pelas ruas da cidade, mostrando-lhe os mercados vibrantes, os majestosos templos e as fontes cintilantes. No entanto, conforme a noite cai, o cenário começa a mudar. As ruas ficam mais vazias, e as sombras se tornam mais profundas. Dina sente uma crescente inquietação. Ela olha ao redor, desconcertada, e então pergunta com a voz tremendo levemente: "Onde estamos?"
Siquém vira seus olhos para ela, agora brilhando com uma intenção sinistra. Em meu palácio, querida Dina, onde finalmente terei você só para mim. O coração de Dina dispara. Ela quer fugir, mas Siquém a segura com força. Toda a gentileza que ele demonstrara antes desaparece, revelando sua verdadeira natureza predadora. Por favor, me deixe ir, implora Dina. Mas seus apelos não são ouvidos. Siquém a arrasta para dentro do palácio, e as portas se fecham atrás deles. O que se segue é uma noite de terror e vergonha para Dina, consumida pelos desejos egoístas do príncipe. Pela força, Dina não conseguiu lutar. Sua inocência foi brutalmente arrancada, e os sonhos de aventura foram transformados em um pesadelo vivo. Quando finalmente a manhã chegou, Dina estava exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Encolhida em um canto do quarto de Siquém, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. O príncipe, indiferente ao sofrimento que causará, disse com uma voz falsamente doce: "Não chore, minha querida. Você será minha esposa. Vai morar aqui no palácio e terá tudo o que desejar." Para Dina, no entanto, essas palavras eram vazias. Ela só conseguia pensar em fugir e voltar para a segurança de sua família. Como poderia ter sabido que seu desejo de liberdade terminaria em tragédia? Enquanto isso, no acampamento de Jacó, a ausência de Dina não passou despercebida, especialmente por seus irmãos Simeão e Levi, que logo começaram a se preocupar. Determinados a encontrá-la, eles partiram em sua busca. Ao chegarem a Siquém, encontraram uma cidade aparentemente normal, mas sob a superfície havia escuridão e segredos. Perguntando sobre o paradeiro de Dina, ouviram sussurros de que a jovem estrangeira estava no palácio do príncipe. O choque e a fúria inundaram Simeão e Levi. Sem perder tempo, correram em direção ao palácio, exigindo ver sua irmã. Quando Dina foi trazida diante deles, seu estado deplorável contou uma história que palavras não poderiam descrever. Simeão e Levi trocaram olhares cheios de fúria. Naquele momento, tomaram uma decisão: a vingança seria sua, custasse o que custasse. Levaram Dina de volta para casa, mas seus rostos estavam sombrios e seus corações, cheios de uma raiva fria e calculista. Eles sabiam que não poderiam deixar essa atrocidade passar impune. Quando Jacó viu o estado de sua filha, foi consumido pela dor e pela culpa, temendo as repercussões que as ações de Siquém poderiam trazer para sua família. A notícia da desonra de Dina espalhou-se pelo acampamento, e um silêncio pesado caiu sobre todos. A inocência não havia sido perdida apenas por Dina, mas por toda a família. A cruel realidade do mundo exterior havia invadido o santuário deles. No entanto, para Simeão e Levi, o silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. Seus olhos brilhavam com uma determinação terrível. Afastando-se do grupo, os dois irmãos conspiraram. Simeão, com a voz baixa e perigosa, disse: "Não podemos deixar isso passar. Siquém deve pagar pelo que fez a nossa irmã." Levi, com os punhos cerrados de raiva, concordou: "Sim, mas ele é um príncipe, protegido por muros e guardas." Simeão, com um sorriso sombrio, respondeu: "Não importa. Tenho um plano." Sussurrando, os irmãos traçaram um plano que faria com que Siquém e toda a sua cidade pagassem pelo que fizeram. Jacob, Simeão e Levi começaram a tramar sua vingança, uma vingança que prometia ser tão brutal quanto o crime que a inspirou. Na escuridão da noite, Simeão e Levi se encontravam longe dos olhares curiosos. Seus rostos estavam marcados pela determinação, e seus olhos brilhavam com fogo vingativo. O plano que elaboraram era ousado e perigoso. Simeão sussurrou: "Sabemos que Siquém deseja casar com nossa irmã. Vamos usar isso a nosso favor." Um sorriso sombrio moldou seus lábios enquanto continuava: "Vamos propor uma aliança e concordar com o casamento, mas com uma condição: todos os homens de Siquém devem ser circuncidados, como é nosso costume." Os olhos de Levi brilharam de compreensão, e Simeão completou: "Quando estiverem enfraquecidos e doloridos, atacaremos." A voz de Simeão era fria e calculista. Eles sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não poderiam voltar, mas a imagem de Dina, quebrada e humilhada, alimentava sua resolução. No dia seguinte, Simeão e Levi se apresentaram ao rei Amor de Siquém e ao príncipe Siquém. As palavras de Simeão eram suaves como mel,
mas escondia um veneno mortal. Consideramos sua proposta, disse ele, controlando a voz. Aceitamos dar nossa irmã em casamento e uniremos nossos povos. Mas há uma condição: se realmente desejam Dina, todos os homens da sua cidade devem ser circuncidados, como é nosso costume. Amor e Siquém trocaram olhares. A proposta era incomum, mas o desejo de Siquém por Dina era forte. Sem hesitar, concordaram. Nos dias que se seguiram, havia uma mistura de ansiedade e preparação. Enquanto os homens de Siquém passavam pelo procedimento, Simeão e Levi refinavam os detalhes do seu plano. Reuniram armas, estudaram os pontos fracos da cidade e aguardaram o momento certo. 3 dias após a circuncisão, quando a dor dos homens de Siquém estava em seu auge e eles estavam mais vulneráveis, Simeão e Levi fizeram seu movimento. Sob o manto da noite, entraram furtivamente na cidade. Suas espadas brilhavam à luz da lua, e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som suave de seus passos e pelos gemidos ocasionais de dor vindos das casas. A primeira guarda caiu sem fazer ruído. Simeão e Levi avançaram pelas ruas, e suas lâminas encontraram pouca resistência. Os eventos que se seguiram foram rápidos e intensos. Os homens foram arrancados de suas camas, incapazes de se defender. A justiça foi brutal, e os guerreiros exterminaram a cidade. Siquém e seu pai, Amor, foram os últimos a cair. Simeão encontrou o príncipe tentando escapar do palácio, mas não havia escapatória. Eles se encararam por um breve momento antes que a espada de Simeão pusesse fim à vida do homem que desonrou sua irmã. Quando o sol nasceu sobre Siquém, a cidade estava em ruínas. Nenhum homem havia escapado da fúria de Simeão e Levi. As mulheres e crianças foram levadas como cativas, junto com todo o gado e as riquezas da cidade. Simeão e Levi voltaram para o acampamento de Jacó, suas roupas manchadas de sangue, carregando consigo sonhos de uma sombria satisfação. Acreditavam que haviam vingado a honra de sua irmã. No entanto, a reação de Jacó não foi de alegria ou alívio. Ele olhou para seus filhos com horror e decepção. "O que vocês fizeram?" exclamou Jacó, com a voz tremendo de emoção. "Vocês trouxeram infortúnio sobre todos nós. Agora os povos desta terra se unirão contra nós." Apesar da vingança de Simeão e Levi estar completa, o custo foi alto. À medida que o sol nascia, lançando sua luz sobre o acampamento de Jacó, uma pergunta pairava no ar: quais seriam as consequências dessa vingança? A família agora teria que lidar com as repercussões de suas ações. Conforme a notícia do massacre se espalhava pelas terras vizinhas, o medo começava a tomar conta do coração de Jacó. Ele sabia que não poderiam permanecer ali. A vingança de seus filhos os transformará em alvos, e a segurança que uma vez desfrutavam desaparecera para sempre. Jacó olhou para seus filhos, a decepção evidente em seus olhos cansados, e disse com voz cheia de arrependimento: "Devemos partir imediatamente. Não há mais lugar para nós aqui." Com o peso das ações de seus filhos sobre seus ombros, a família de Jacó se preparava para uma jornada incerta, nascida não da esperança, mas do medo e das consequências de ações impulsivas. O sol nascente derramava uma luz dourada sobre o acampamento, mas não havia alegria em seus raios. Em vez disso, trazia consigo um sentimento pesado de medo e arrependimento. A família que antes era unida agora parecia dividida pelos atos de Simeão e Levi. Jacó, patriarca da família, parecia mais curvado, seus ombros pesados sob a responsabilidade que carregava. Seu rosto, marcado pela preocupação e pelo cansaço, revelava uma profunda tristeza. Ele mantinha silêncio enquanto sua família se preparava para partir, ciente de que a cada momento continuavam à beira de um destino incerto. "Precisamos ir antes que as notícias se espalhem ainda mais", disse Jacó com urgência. O acampamento se transformou em um turbilhão de atividades. As tendas eram desmontadas, os pertences eram embalados, e as mulheres e crianças de Siquém, agora cativas, olhavam com medo para seus novos mestres, incertas sobre o futuro. Dina, a origem involuntária de toda essa tragédia, permaneceu em silêncio. Seus olhos, antes cheios de curiosidade, agora estavam opacos, atormentados pelas lembranças do que havia acontecido. Ela ajudava mecanicamente nos preparativos, mas sua mente parecia estar em outro lugar, distante de toda a confusão ao seu redor. Simeão e Levi, os arquitetos da vingança,
alternavam entre momentos de justificação fervorosa e períodos silenciosos de dúvida. Embora tentassem justificar seus atos, as consequências começavam a pesar sobre eles. À medida que o sol nascia, a caravana de Jacó iniciava sua jornada, deixando para trás uma terra que uma vez consideraram seu lar, mas que agora estava manchada pelo amargor de suas ações. Enquanto seguiam pela estrada, Jacó liderava o grupo, seus olhos sempre atentos ao horizonte, em busca de qualquer sinal de perseguição. Cada som distante, cada nuvem de poeira no horizonte fazia seu coração disparar de medo. Alguns de seus filhos mais jovens perguntaram, com vozes trêmulas de medo: "Para onde estamos indo, pai?" Jacó hesitou por um momento antes de responder: "Para Betel. O Senhor me apareceu lá uma vez. Talvez encontremos orientação e proteção." O sol escaldante do deserto castigava a caravana, e a ameaça constante de ataques mantinha todos em estado de alerta. À noite, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo choro ocasional de uma criança ou o relinchar de um animal. Nessas noites, Jacó refletia sobre tudo o que havia acontecido. Pensava em Dina e seu desejo de explorar o mundo além do acampamento. Pensava em Simeão e Levi, em sua raiva justificável, mas em suas ações imprudentes. E, por fim, pensava em si mesmo, questionando se poderia ter feito algo diferente para evitar essa tragédia. Em uma dessas noites, enquanto o acampamento dormia, Jacó teve um sonho. Nele, viu uma escada que se estendia da terra até o céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada, uma figura luminosa apareceu e disse: "Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e Isaque. Eu estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Voltarei você para esta terra." Ao despertar, o coração de Jacó batia acelerado. Ele olhou ao redor do acampamento adormecido e sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Apesar dos erros cometidos e dos perigos que enfrentavam, uma esperança renovada surgiu em seu espírito. Na manhã seguinte, Jacó reuniu sua família. Seus olhos brilhavam com uma nova resolução. Com firmeza, ele declarou: "Escutem-me, todos vocês. Cometemos erros, mas o Senhor não nos abandonará. Ele nos guiará e nos protegerá, mas devemos mudar. Devemos nos livrar de todos os ídolos estranhos entre nós e purificar nossos corações." Suas palavras tiveram um efeito profundo na família. Havia uma sensação de renovação, e todos sentiram o peso da voz de Jacó sobre eles, trazendo esperança em meio à adversidade. Todos nós temos a oportunidade de recomeçar. À medida que a jornada em direção a Betel avança, uma mudança sutil se faz presente, mas o medo ainda é palpável. Contudo, essa apreensão agora se mescla com esperança. A culpa continua a pesar, mas surge também um desejo ardente de redenção. Dina, ao observar essa transformação, sente algo despertar dentro de si. Mesmo enfrentando o sofrimento, agora vislumbra um futuro possível se aproximando. Numa noite, seu pai lhe sussurra: "Sinto muito, Jacó. Sua filha carrega muitos sonhos, tanto de amor quanto de tristeza." "Sim, minha filha, todos nós temos nossos fardos. Fazemos parte desta história, mas agora devemos olhar tanto para o passado quanto para o futuro." Sob o céu estrelado de Canaã, a família de Jacó prossegue sua jornada, não apenas física, mas também espiritual. Carregam consigo as cicatrizes do passado e as lições que aprenderam com dor, mas também a promessa de um futuro repleto de esperança em Betel. Existe uma crescente expectativa sobre o que essa nova terra lhes reserva e como reconstruirão suas vidas após tantas tempestades. A história de Dina e sua família nos ensina que nossas ações têm consequências, muitas vezes mais profundas do que podemos imaginar. No entanto, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há sempre espaço para crescimento e uma nova direção. À medida que o sol se põe no horizonte, lançando longas sombras sobre a caravana em movimento, somos convidados a refletir sobre as lições que essa história nos traz: o perigo da vingança, o poder da perda e a possibilidade de redenção após os erros mais graves. Assim, deixamos Jacó e sua família em sua jornada rumo à construção de Betel, carregando o peso do passado, mas também a esperança de um futuro. Sua história continua, assim como a nossa, lembrando-nos de que a cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar.